Olá, pessoal! No episódio de hoje, vamos falar de uma síndrome muito rara e importante, a síndrome de Angelman. Para você que não ouviu falar sobre ela, é uma síndrome que afeta o sistema neurológico da criança, dificultando a fala, os movimentos, a motricidade e muitas vezes tem convulsões. Hoje nós temos o privilégio de receber a Lu, que é mãe do Arthur, que tem a síndrome de Angelman, para falar um pouquinho mais sobre essa síndrome, explicar como foi todo esse processo da descoberta, enfim. Lu, você é mãe do Arthur, que tem a síndrome de Angelman, e mãe da Luísa, né? Me fala um pouquinho dessa experiência com o Arthur. A Luísa nasceu depois do Arthur, né? O Arthur é o mais velho. E fala um pouquinho disso. Então, boa tarde, Sil. Obrigada pelo espaço. Muito importante, nesse mês a gente está falando sobre a síndrome e sobre as doenças raras. Fevereiro a gente comemora o mês das doenças raras, no dia 28. E no dia 15 a gente comemora o Dia Internacional da Síndrome de Angelman. Então, o Arthur é o meu primeiro, né? O Arthur hoje está com 14 anos, um adolescente. E temos a Luísa também, com 8 aninhos, que também já tá dando traços aí da adolescência, né? Pré-adolescência. Mas é isso, o Arthur tá com 14 anos hoje, com os traços da adolescência, mas claro, toda a neurodiversidade que acompanha ele, né? É um adolescente atípico, né? Exatamente. Como foi essa descoberta da síndrome? Acho que é importante você falar com quantos anos ele tinha, como que vocês perceberam, todo esse caminho para o diagnóstico. Então, vamos lá. Assim, durante a gestação, durante o pré-natal, a gente não percebeu nada, a gente fez todos os acompanhamentos, ultrassons, enfim. Não tinha nada, porque ela é uma síndrome neurológica, ela afeta o sistema neurológico, né? Então, não apareceu nada e tal, mas eu sempre tive uma pulguinha atrás da orelha, assim, alguma coisa que não estava legal. Enfim, nasceu o meu bebê lindo, maravilhoso, perfeito, mas nos primeiros dias ele já começou a dar sinais de que alguma coisa não estava legal. Ele não dormia, era uma criança que não dormia, e a minha maior queixa era a ausência de sono. E eu reclamava isso para os médicos, né? E eles diziam, não, isso é normal, os primeiros dias, Até se adaptar. passar, é cólica, enfim, vocês eram acostumados num ritmo de vida, hoje vocês têm outro, vocês têm uma criança, vocês têm que se adaptar, enfim. Mas aquela ausência de sono me chateava muito, me incomodava muito, porque não eram poucas horas. Ele não dormia, ele passava 24, 48 horas sem dormir nada. Mas assim, né? Enfim. Que até o esperado é justamente quando é bem pequenininho, dormir muito, né? Não, ele estava sempre ligadinho, né? E a gente tinha outro fator ali que incomodava um pouco, que eram as alergias. Então, ele já nasceu um bebê extremamente alérgico. Então, tinha um bumbum assado, tinha dermatite e tal. E aquilo também ajudava, né, a confundir mais a gente ainda. E a minha maior queixa era essa, era a falta de sono e como eu sempre digo, eu passei as duas situações, eu passei a me privar do sono, né, que foi a privação do sono com o Arthur, e eu passei a privação de comida com a Luísa, porque com a Luísa eu fiz a dieta que você acompanhou na época. Sim. Eu fiz uma dieta de restrição alimentar para poder amamentar ela. E sem comer você acostuma. Você passa, você come um pouquinho, você toma água, você se consegue lidar melhor. Agora, a privação de sono é enlouquecedor. Eu tô fazendo podcast falando sobre maternidade e a maior queixa, inclusive a minha queixa, foi a privação de sono, porque uma noite mal dormida já te afeta no dia seguinte o trabalho, enfim, os afazeres do dia a dia. Imagine várias noites dormindo pouco, com a privação do sono. Agora eu fico pensando, você
sem dormir, Sem né? dormir. Que você, quanto mãe, a criança não dorme, você não vai conseguir dormir, né? Não consegue, é a parte triste do negócio todo, é isso. E, enfim, a minha maior queixa era essa, né? E claro, daí veio uma criança que não conseguia mamar, que não tinha força para sugar. E eu também reclamava muito para os médicos isso, doutor, ele não tá sugando, parece que eu não sinto ele sugar. Não, mas ele tá ganhando peso, então é impressão tua. E eu já tinha uma certa idade quando eu tive o Arthur, então eu me achava assim a super mãe, conhecedora de tudo, tinha lido livros sobre maternidade, então eu achava que eu estava muito preparada para ser mãe. E eu não tava, né? A gente nunca tá, né? Nunca está. Mas para uma criança atípica, menos ainda, né? Então foi bem terrível. Uma mãe de primeira viagem também, Isso. né? E assim, o diagnóstico dele veio com 1 ano e 3 meses. A gente começou a desconfiar, assim, a perceber, claro, que eu já sabia antes, quando ele tinha 9 meses, que o doutor que nos acompanhava, o pediatra que nos acompanhava, nos encaminhou para um neuro. Ele estava já deixando, ele não estava mais chegando nos marcos, né? Se a criança começa a engatinhar e tal, ele já não estava mais atingindo os marcos. Até então estava tudo certinho. Mas ali para diante ele já não começou mais a acompanhar. E aquilo começou a nos preocupar. Então, a gente, com 9 meses, a gente já começou a procurar o diagnóstico, né? A gente teve o primeiro diagnóstico, foi de paralisia cerebral. E depois, né, autismo, enfim, aqueles diagnósticos mais comuns, né? E com 1 ano e 3 meses a gente recebeu o diagnóstico dele. Dos 9 meses até o 1 ano e 3 meses dele ali, a gente fez o exame genético, a gente procurou especialistas fora, né? Eu estudei, eu passava a madrugada toda, porque ele não dormia mesmo, eu passava a madrugada estudando, né? Então, minha vida era estudar, né? Eu lia sobre todas as síndromes, eu via sobre tudo, eu assistia vídeos, eu fiquei a louca, né? Aí... Você já tinha ouvido falar da síndrome? Não, dessa síndrome não. Inclusive, o geneticista que nos pediu o exame genético, ele não desconfiou dessa síndrome. Porque até então ele tinha dado poucos diagnósticos dessa síndrome. Porque ela é rara e... Qual a chama prevalência, né? Uma a cada 15 mil nascidos vivos, mais ou menos. Então, ela é rara mesmo. E também a falta de diagnóstico. Hoje em dia se procura geneticista, né? Para qualquer dúvida que a gente tem, vamos lá fazer um teste genético. Até então, há 14 anos atrás, há 13 anos atrás, isso era muito raro e muito caro também. Né? Mas a gente estava disposto a fazer e tal. Mas antes desse diagnóstico, eu estava estudando lá e eu disse pro Lucas, né? Lucas, eu descobri a síndrome do Arthur. Disse, o quê? Disse, ele tem essa síndrome aqui. Mostrei pra ele. Ele disse, não pode. Ah, síndrome mesmo. Nossa, me arrepiei. Não pode. Isso daí não tem nada a ver com o nosso filho e tal. Eu disse, não. Olha aqui, olha, tem muitos. Só que lá, quando você pega... pequenininho ainda, né? E quando você pega a literatura, é assustador. São crianças que, né, aquela dificuldade toda, né, que você vai encontrar pelo caminho. E é só a dificuldade que está escrito ali, né? Sim. Não tem as não coisas tem boas, não tem as vitórias. Né? Então... E eu estava convicta que era aquilo. E o exame genético, nesse meio tempo, foi feito. E demoraram 9 meses para ficar pronto o exame genético dele. E quando chegou no dia 15 de fevereiro, que é exatamente o dia que se comemora o Dia Internacional da Síndrome. E eu estava grávida nesse meio tempo, eu estava grávida, estava esperando um bebê. Então, quando vocês tiveram o diagnóstico, você já estava... Eu estava de 3 meses. E no dia que eu recebi o diagnóstico, eu perdi o bebê. Então, quer dizer, para mim, na minha cabeça, naquele momento, foram 2 perdas no mesmo dia, porque eu perdi o ideal de uma criança perfeita até então, e eu perdi o outro bebê que estava a caminho também. Você estava de quanto tempo de gestação? Eu estava de 11 para 12 semanas. Mas enfim, né? Depois a gente entende que não perdi luta nenhuma, né? As coisas aconteceram da maneira que tinham que acontecer, enfim. E chegando ao diagnóstico, fecham-se algumas portas, mas se abrem muitas janelas, né?
E a partir daquele dia a gente decidiu que não, chega de viver o luto, né? Vamos ir à luta agora, Vamos à porque luta. tem uma criança que as crianças Precisa precisam ser muito dos pais, assistida. as crianças precisam dos pais e das mães, né? E no nosso caso ele ia precisar muito mais. Então, vamos parar de chorar, claro que teve os momentos de muito choro, São do muito luto mesmo, né? muitos questionamentos, por que comigo e por que não com a vizinha? Uhum. Por que a vizinha é tão feliz e por que eu tenho que ser tão triste? Uhum. Enfim, mas não, né? As coisas não são assim, né? Tudo tem um porquê, hoje a gente entende e é mais ou menos isso que aconteceu nos primeiros anos de vivência com a síndrome. E falando na vivência com a síndrome, aquilo que você falou, né? A gente idealiza uma criança que venha totalmente saudável, normal, e vivencia esse luto quando recebe o diagnóstico. Um diagnóstico raro deve assustar muito mais. Você já estava estudando, já estava lendo, mas assusta muito mais. Você chegou ao diagnóstico antes mesmo que os médicos, né? Assusta muito mais. E como que é a vivência após isso, né? Os desafios, as lutas, as vitórias, a sociedade em si, porque alguns comportamentos, talvez do Arthur, que não sejam compreendidos, principalmente ali no início, né? Sim. Como que é essa vivência? Como foi essa vivência e como, né? Tá sendo, Sil. Não é fácil, desde o momento que você recebe o diagnóstico até hoje, não podemos dizer assim, tem fases fáceis, não, tem fases mais suaves, né? Mas tudo é um desafio. Os primeiros anos você se enfia de cabeça nas terapias, você quer que teu filho... Diversas terapias. eu passava... Era de segunda a segunda que eu levava... Físio, fono, terapia. A minha vida era aquilo, né? Eu estudava as melhores medicações, porque assim, não tem um neuro que seja especialista nessa síndrome, né? Porque é rara. Porque ela é muito rara, então quer dizer, não convém ninguém estudar muito sobre aquilo, né? Então se joga no pacote do autismo e se trata muito parecido com o autismo, né? Até porque ele tem algumas características. Aí, né? Enfim, eu passava meus dias em terapia, minhas noites estudando. E ele tinha o agravante da alergia, então eu passava fazendo comida, sem glúten, sem leite, sem ovo, sem nada, né? Porque daí tinha mais aquilo. A alergia é por conta da síndrome? Não. Muitas crianças têm alergia também sim, e tal. Mas não dentro é da uma síndrome. Mas não é uma característica. Tanto que a Luísa também é alérgica, né? Então, quer dizer, é genético, é do pai e da mãe, né? Mas não é uma... Não tem nada a ver com a síndrome. Enfim, ali os desafios eram esses de terapia e daí começaram as crises convulsivas, porque eles têm epilepsia de difícil controle. Então, né, a gente tem que estar sempre ligado e com 2 aninhos começaram as crises convulsivas e daí estudar medicação, porque tem algumas medicações que pioram, outras que aliviam. Então, a gente tem que estar ligado em tudo isso, né? Você foi ativa nessa questão de estudar, se falou muito estudar, medicação, você foi muito ativa, você tendo o diagnóstico, descobrindo ali o diagnóstico, você buscou todas as informações e viveu basicamente aquilo. Como que foi tua vida profissional? Enfim, me fala um pouquinho disso. Você tá falando tanto de estudar, não dormir à noite. Como ficou esse lado, né, do trabalho? A vida profissional, se vida pessoal e profissional. Pessoal, acabou, né? A Luana não existe mais agora, né? Não existia mais agora. Porque faz parte do processo também você abandonar, né? Você abandona a casa, você abandona a família, você abandona os amigos, você abandona o marido, né? Porque você tem que saber, você tem que estar preparada para o que vai acontecer. Tem que estar alerta. Tem que estar ligada. Principalmente a questão das convulsões. Exatamente. E chegou uma época, acho que dos 2 aninhos, 3 até os 4, que ele teve dias que ele convulsionou 100 vezes durante o dia, talvez, não sei, eu perdi as contas. Ele apagava e ele voltava, ele apagava e voltava. Sem condições de ter uma vida pessoal, profissional. Você vive mioclonias e tal, então eu perdi as contas, então eu tinha que ficar o momento todo com ele,
né? Porque se ele estava sentadinho, ele caía, podia se machucar. Eram apagões que davam, né? Mas são crises convulsivas também. Sim. Então, eu tinha que estar sempre ligado. Meu profissional se foi. No momento que ele nasceu, eu já pedia, né, o afastamento, né? Porque eu já sentia que tinha alguma coisa ali, aquela pulga que me acompanhou sempre. E parei com tudo. Foi me dedicar. E tanto que a cannabis, quando a gente começou a medicar ele com a cannabis, médico nenhum queria assistir, né? Não, eu não vou receitar isso porque a gente não sabe o que o óleo de cannabis pode fazer, né? Vamos só trabalhar com medicações que a gente conhece e tal. E eu fui lá insistir, fui em outro médico, fui em outro, até achar que me desse suporte. Que me desse assistência, né? Então, eu fazia isso. Eu era a louca das medicações, a louca do Virou a pesquisadora sobre a síndrome. Tinha que ser, né? Então, até porque eu tinha que ir no médico e já... Eu tinha que falar o que estava acontecendo e já falar o porquê que estava acontecendo e o que eu queria, né? Então, eu ia lá com a receita pronta na cabeça. Sim. Lu, e a rede de apoio nesse momento? Como fica isso? Preciso de uma rede de apoio, mas não sei se tem essa rede de apoio diante de toda essa dificuldade, né? Então, é comum a frase, né, que quando nasce uma criança precisa de uma aldeia, né? A gente precisa de uma aldeia para né? dizer que é isso aí. E essa aldeia não existe muito quando se fala de uma criança típica. Até porque a gente se fecha num casulo, né? E a gente proteção para proteger. E a gente acha que só a gente é capaz de cuidar, que só a gente é capaz de dar conta, é só a gente que é a super heroína e a gente não é, né? Insegurança de deixar sobre os cuidados de outra pessoa também, né? Eu tenho que estar o tempo todo junto. Quantas vezes eu poderia ter evitado essa falta de sono e dado ele, mãe, cuida ele para eu dormir? Nunca eu fiz isso. Medo, entendeu? Claro, eu queria estar junto com a minha cria, né? Tinha que estar lambendo a cria, mas isso não faz bem pro mental da gente, não faz bem pra criança, não faz bem pra gente, enfim. Mas é um processo que depois a gente entende, né? Podia ter deixado, né? Podia ter feito isso por ele e por mim. Mas naquele momento não foi a escolha que você se sentia confortável. Eu acredito que a gente vai evoluindo, vai entendendo, mas naquele momento a Lu não se sentia confortável. Não, eu acho que a maioria das mães atípicas acabam fazendo isso. Primeiro vem o isolamento, para depois você, né, buscar ajuda. Hoje eu tenho minha mãe que me ajuda muito, tá com ele. Tá com ele, né? Ela vai buscar ele no colégio, ela dá comida para ele ao meio-dia, porque ele não almoça, se não for com ela. Então, ele tem umas manias, assim, né? Então, ele tem que almoçar com ela, ela faz a comidinha dele, ela dá a comidinha a comida da avó, né? Se eu preciso, eu tenho a minha irmã, né? Eu tenho as profs do colégio, que são a minha rede de apoio também, né? Qualquer coisa elas me ligam, qualquer coisa, a gente tem um contato muito próximo, a gente tem laços, né? Então, eu vi uma mensagem de uma professora no aniversário dele, achei tão fofa a mensagem, então o carinho, demonstrando o carinho que elas têm por ele, né? Sim, ele cativa, né? Ele é um galanteador, né? Ele cativa a mulherada. É conhecida essa síndrome também como, me corrija se eu estiver errada, a síndrome do riso fácil. É isso, sorriso é fácil, sorriso feliz. Sorriso feliz. Crianças felizes e tal, porque eles estão sempre... Né? Claro que agora na adolescência muda um pouco o negócio, tem né? adolescência. Mas, tem adolescência, mas eles têm uma expressão de sorriso, né? Eles choram um pouco, são crianças que choram um pouco, então ele só chora mesmo se ele se machucar ou se ele tiver num estresse muito grande, aí ele chora. Mas tá sempre com o sorriso no rosto, e ele é muito amoroso, ele é muito queridão, assim, ele chega abraçando, ele chega abraçando, ele chega beijando, ativando por então é mais ou menos por aí. Então eu tenho essa rede de apoio hoje, né? É aquela coisa, eu não sei quanto tempo que ele vai pra escola ainda, né? Porque vai chegar o prognóstico disso. Da síndrome? Não, o Arthur, se não tiver crises convulsivas, né? Porque as crises convulsivas podem levar a óbito, e são muito fortes e duram muito tempo. Se não tiver, se as crises convulsivas estiverem controladas e tudo tiver sob controle, ele vive
Infinitamente, infinitamente, né? Vive é normal, não tem nada que impeça. E você conheceu mais mães de crianças com essa síndrome, né? Porque a gente vai buscando hoje com as redes sociais, eu sempre falo isso, né? Dessa forma de rede social, é muito fácil a gente encontrar pessoas. Se tem contato com outras mães, tem troca de experiência. Foi lá que eu aprendi, né? Foi lá que eu fui abraçada. Ali foi uma rede de apoio. Na época era que vivenciavam a mesma... Orkut, eu acho que foi no eu acho finalzinho do que era Orkut ainda. Foi lá que eu fui abraçada, né? Vem cá que a gente vive a mesma coisa a mesma que você. situação. Não é fácil, mas estamos todas juntas. Então, e geralmente grupos de mães. Hoje a gente vê envolvimento de pais também. Mas na época, assim, era muito as mães. As mães. As mães carregam isso, né? As mães param de trabalhar, as mães param a vida, né? E então a gente criou uma amizade, assim, tenho amigas do Rio de Janeiro, tenho amigas, enfim, e a gente conversa. Do Brasil inteiro. A gente passa meses sem conversar quando as coisas estão, né? Tranquilo. Mas daí acaba uma fase e vem a outra, então a gente agora você tá na fase da adolescência, né? Adolescência, tá me assustando um pouco, né? Tudo bem, é um menino, é mais fácil de lidar com o menino na fase da adolescência, né? Menina tem todo questão de menstruação e tal, menino já não. Mas também, né, fisiologicamente ele tá enfrentando tudo isso, mentalmente não, mas fisiologicamente tá enfrentando. Então, lá vou eu recorrer às mães que já passaram por isso, por essa fase, né? A troca é sempre muito rica, né? Porque são trocas verdadeiras, é o que tá acontecendo lá. Eu estou sentindo isso também, estou vivenciando isso também, então eu vou dar uma dica, vou falar algo que pode te ajudar um pouquinho, né? Exatamente. Então é bacana essa rede de apoio também. E a Luísa, me fale a gestação da Luísa, né? Você estava com o Arthur enfrentando tudo isso, já tinha muito conhecimento sobre a síndrome, mas uma criança típica, né? Mãe de uma criança típica, e aí engravida. Me fala um pouquinho como foi isso. A minha ideia, assim, depois que eu perdi o segundo bebê ali, o Pedro, digamos assim, a gente deu um nome pra ele, né? A gente perdeu o Pedro. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ter uma maternidade mais leve, né? Sempre pensei. Antes eu não queria ser mãe, tava tudo certo. Não sei, não quero ser mãe, eu acho. Mas depois que nasceu o Arthur, daí muitas coisas mudaram, né? Dentro da gente muda. E eu tinha uma vontade muito grande de ter uma criança que me mostrasse a maternidade mais leve. E daí veio a Luísa. Eu já sabia que ia ser uma menina antes de engravidar. E no exato momento que eu fiz o teste, eu cheguei e mostrei pro Lucas. Eu disse, nossa menina tá vindo. E eu sabia como é que ia ser. E a Luísa é incrível. Ela tem uma maturidade, assim, né, fora do comum. Os primeiros meses foram difíceis, porque tem a cobrança. Mas o que você vai fazer com o Arthur? Como é que você vai dar conta? Como você vai engravidar, ter uma filha, tendo o Arthur? Como você vai dar conta? Você já não dá conta da tua vida, né? Como é que você vai lidar com duas crianças, né? O julgamento. Tem o julgamento e mulheres julgando mulheres, né? Mães julgando mães julgando mães. Então, tanto que quando a Luísa nasceu, que eu postei uma fotinho dela na maternidade, o Lucas postou, a gente ouviu muito, nem sabia que a Lu estava grávida, entende? Porque eu acabei ficando em casa, me isolando, eu ia só para terapias, eu não saía, até pelo medo do julgamento. Hoje não teria mais, né? É o que a gente falou, barriga de fora, mas a gente se julga também, a gente se o auto-julgamento, o auto-julgamento, né? E aquele medo de não dar conta mesmo, né? Mas a Luísa é extraordinária, é uma criança, assim, 100%. Até hoje, eu não perdi uma noite de sono com a Luísa, não teve uma febre à noite, é uma criança, digamos assim, perfeita, sabe? Aquela criança que você pensa, essa não vai me incomodar. Até hoje ela não me incomodou, assim, não... Ela é tranquila, claro, que tem os perrengues com a alimentação. É uma criança, né? É uma criança. Né? É super ativa, quer estar brincando, quer atenção o tempo todo, mas é uma
foi uma maternidade, assim, ela veio para me mostrar a A leveza, calmaria, leveza da maternidade, né? Ali eu enfrento o que você enfrenta, o que outra mãe típica Típica enfrenta. enfrenta, né? Não Uhum. dá para reclamar, né? Não. É muito gostoso, é muito bom. Hoje eu não reclamo mais do Arthur também, e, né? Claro, tem épocas que você diz, meu Deus do céu, que maluquice que a gente vive, né? É, é tudo em função, a gente tem que estar ligado 24 horas por dia, a gente tá tenso 24 horas por dia, mas tudo é aprendizado e tudo faz parte. Hoje ele já não tem tantas convulsões. Não, Sil. Agora na adolescência a gente tem que ficar mais atento. Mais atento. A questão hormonal mexe com tudo. Então a gente dorme com o olho no gato, né? Então a gente tá sempre prestando atenção e tal, mas ele tá desde a última convulsão foi em 2022, que deu uma convulsão assim de 40 minutos ele convulsionando, que eu não conseguia voltar a ele. A gente foi pro hospital e ele continuou convulsionando no caminho, continuou convulsionando. Sim, e 40 minutos, 40 minutos. Parece uma muito eternidade. tempo. É muito tempo, mas Convulsionando, uma eternidade, né? Sim, uma criança convulsionando 5, 6 minutos já é demais. Então, foram 40 minutos ali, eu com ele no colo. Os médicos ali em volta. Sim, e tentando fazer ele voltar, e foi uma convulsão, mas foi a última que deu. Ele tinha ficado 5 ou 6 anos sem, daí deu essa. Ficado um longo período sem, gente. Tanto que a Luísa nunca tinha visto. Naquela noite ela viu e ela se assustou, enfim. Mas de lá pra cá, já fazem 2 anos e pouco que não tem mais crise. E só que agora a gente tem que ficar alerta porque por causa da fase da adolescência. Eu vi um videozinho da Lu no dia 15 falando sobre a síndrome. Como que ela lida com isso, com esse irmão, o amor entre os dois. Olhar a forma que a Lu trata ele, o carinho, o cuidado que ela tem, é lindo, né? Fala um pouquinho dela em relação a esses cuidados com o irmão, a vivência dela, enfim. Sim, são irmãos. Tipo, irmãos às vezes dá uns perrengues. Isso Insta não mostra. Sim, não, a gente só mostra a parte boa, claro, com certeza. Não, são irmãos. Ela briga com ele briga com ela, ele puxa os cabelos dela, ele é extremamente ciumento com ela, ele é controlador. Se tem uma pessoa que ele sente ciúmes, é a Luísa. Ele não terrível, assim. Ele não quer chegue perto da minha irmã. Ele não quer dividir ela com ninguém e tal. Mas é bem coisa de irmão mesmo. Brigam, puxou meu cabelo, vou puxar eu vou puxar o filho. Claro que ela tem toda uma consciência de que não pode bater nele. Da filha, calma. Filha, tira ele. Porque ele é bem mais velho, né? Então ela tem essa coisa. Ele é muito mais forte. Sim, tem uma força tremenda. Extraordinária. Mas eu sempre digo, são irmãos, mas ela respeita muito, ela entende da síndrome, mas não que ela enxergue a síndrome nele, entende? Ela já cresceu com ele, né? Então, para ela é rotineiro, é normal. Os gritos dele, porque ele grita bastante. Então, pra ela é normal. Às vezes vai um coleguinha dela lá em casa, às vezes se assusta, né? Daí ela explica. Não é a realidade que... ela explica, ele tá gritando porque ele tá feliz. Ele tá gritando porque ele quer tal coisa. Ela sabe. Então, ela convive super bem, ela é super amorosa com ele. Ela é super responsável com ele, né? Às vezes, filha, vou tomar um banho. Olha, mano. Ela vai pra sala e fica com ele. Deixa a porta do banheiro aberta e vou tomar banho e fico. Luísa, como é que tá o mano? Não, tá bem, mamãe. Ela fica de olho. Ela fica de olho. Então, ela já cresceu com isso, né? Pra ela não tem nada de anormal, né? Então, tá já tudo certinho. Vivenciando isso E ela é muito amorosa com as crianças atípicas também. Nos primeiros anos de escola, a prof me relatava que as crianças que tinham mais dificuldade na sala, as profs colocavam junto com ela, porque ela sabia lidar e tal. Então, ela tem uma visão boa da vida já, graças a Deus. Pequenininha, né? Pequenininha ainda. 8 anos já, né? 8 anos. Mas pra mim é aquele toquinho de gente ainda. Pequenininha, linda. Aí eu imagino que pra você, mãe, os dois ainda são os seus bebês, né? Lu,
o que que essa síndrome, né, o conhecimento da síndrome de Angelman te trouxe de mudanças internas, tá? Você já falou um pouquinho da Lu antes e da Lu depois, mas essas mudanças internas, que experiências te trouxe, que aprendizagem? Então, não é fácil a aceitação, primeiro, eu acho que aceitação, não, tá tudo certo, eu aceito, não, mas às vezes a gente não aceita, a gente só fala que aceita, mas não aceita, então a verdadeira aceitação, né, pra mim vai ser mais difícil, e vai ser, E tá vai tudo certo, Uhum. agora a gente tá na fase da troca de fralda, a gente não acha mais fralda que sirva pra ele, né, fralda de criança não serve, E a de fica grande. adulto fica grande. Então, tá tudo certo, vamos atrás, as coisas não vão ser fáceis. Vamos pra nós. adaptar conforme E a aceitação, né? E, enfim, tem outros sentimentos, né, que vão amadurecendo com a gente. Mas vão amadurecendo. Uhum. E a gente E esse pode se processo é cobrar. contínuo, E né? a gente não pode se cobrar, mas eu fiz errado lá atrás. Eu podia ter feito diferente. Não, Você eu fez fiz o que dava pra fazer naquele momento. É o que você achava certo naquele momento, é só com a experiência, Exatamente. com a maturidade também. Exatamente. Quantos anos você tinha quando teve o Arthur? Então, 36? 36. Já não era mais uma criancinha. Não, mas a criança interior tá A aqui. criança interior Tá aqui brigando o também. tempo todo. O Você foi mãe super jovem, eu fui mãe aos 41 anos. Então, mais ou menos por aí, né, gente? Mas a gente se acha experiente, a gente acha que vai saber dar conta de tudo e a gente não dá. E é isso, aceitação, o auto-perdão, né? Eu perdi a paciência, mas tu perdeu a paciência, tu é uma Mas eu sou um criança ser humano. atípica, mas eu sou um ser humano também. Hoje eu não vou perder, amanhã eu vou tentar não perder, depois da manhã, mas ontem eu perdi. Eu não tenho como voltar ao passado e mudar isso. E Perdi. tá tudo e vamos lá. É a maturidade, vem vindo com a idade, né? Às vezes demora, né? E às vezes nesses casos demora um pouco mais ainda, porque a gente tem que lidar com um monte de outros sentimentos, e né? autocobrança, né? A gente tá sempre se cobrando, né? Hoje eu tô mais relaxada. Ele vai pra escola de manhã, eu já não fico no celular o tempo todo, né? Esperando uma ligação. Ele fica com a minha mãe, coisa que uns anos atrás eu não deixava ele, só com ela. Eu deixava com ela, mas eu ficava Tinha que estar junto. né? Hoje minha mãe fica com ele pra eu trabalhar à tarde, pra fazer minhas bolachas e eu deixo, entendeu? Sei que ele tá bem cuidado, né? Mas aquela autocobrança. mas você precisou adquirir essa segurança. Sim. Né? No início é tudo muito novo, tem a cobrança, eu sou mãe, eu acho que essa cobrança vem com a maternidade mesmo. Eu sou mãe, eu tenho que dar conta do meu filho. Eu tenho que dar conta. A gente não dá. E não dá. Chega um momento da tua vida que você tem que reavaliar muitas coisas. Eu tenho um grupo de amigas, nós nos formamos juntas, então todas psicólogas, e quem olha diz, psicóloga, né? Que felicidade esse filho, né? Filho de psicóloga, deve saber exatamente o que tem que fazer. E muitas vezes perde a paciência, dá um grito, você pensa, nossa, eu não deveria ter feito isso. Tá, tudo bem, você já fez, não se cobra, que é o que você falava antes, né? Não deveria. Ou, né, esses dias foi engraçado, porque o Lucas estava me tirando do sério, mas ele sendo criança, uma criança sendo criança. E eu falei assim, sabendo, tendo consciência, a mamãe vai embora. Nunca se fala isso para uma criança. Quer dizer, então, criança, mesmo sendo psicóloga, às vezes, né, é um ser humano e mesmo sendo mãe, querendo o melhor do teu filho, às vezes você comete algumas falhas ou faz coisas que você percebe que não deveria. Vai ficar se lamentando com aquilo? Não. Então, você vai tentar trabalhar em cima disso, né? Evitar que aconteça de novo. No caso, eu conversei e falei, filho, a mãe ficou só nervosa e tá tudo bem, a mãe não vai embora. Sim. Logo depois que eu falei. Então, você, diante daquilo, você tenta aprender com o teu erro, e eu acho que a gente aprende muito também com os nossos erros, com a maturidade, com os nossos erros, e reconhecer que a gente é um ser humano e que
né? Também tem emoções, né? Não é porque a mãe que só tem Exatamente. calma, plenitude. Não, ser mãe, só existe ser no mãe. Instagram. Sim, no outro podcast, inclusive, eu falei, né, que o estresse da maternidade é comparado com o estresse dos soldados em campo de guerra. Então, é muita coisa que você tem que lidar, né? Sim. Isso falando de mãe típica, Uhum. né? Os desafios de uma mãe atípica são muito maiores, né? Muito maiores. Sim, com certeza. Mas e a consciência, né? Hoje a gente tem consciência. Você teve consciência que você errou e foi lá e, né? Você me perdoa, você me desculpa, a mamãe estava nervosa, e explicou numa boa. Hoje eu tenho a consciência que eu não tinha também, né? De largar, deixar, ou deixar, né? A autocobrança não me deixava, não deixava ele com ninguém, não podia. Hoje, ai, que bom, vai ficar lá na avó um pouquinho, né? Deixar na avó Deixar na avó um pouquinho. Vou ter um tempinho, né? Não, e tá tudo certo. Ah, não, a avó já tá com 82 anos, a avó não pode, né, ficar subindo, descendo escada com ele, não pode carregar ele, trocar fralda. Quando eu tô por perto, eu digo, não, pode deixar que eu troco a fraldinha dele, não se abaixe e tal. Mas eu consigo largar um pouquinho. Você administra o tempo, trocou a fralda, tá tudo ok, deixa na avó, né? Mais ou menos calcula quando que tem que tá fazendo isso de novo, por causa da idade da avó. Sim. E depois, você precisava, faz também. Faz, tranquilo, e depois me liga, eu vou, é pertinho, a gente mora pertinho, então tá tudo certo. Então tá tudo certo. Mas ele tá bem tranquilo também, às vezes ele vai, procura o banheiro, então a gente já sabe que ele quer o xixi, né? Então tem umas coisas que estão mais fáceis, mas claro, não dá pra largar, né? Completamente, a gente larga, mas não larga tanto, né? Sim. Eu acho sempre de olho. Mãe sempre vai estar de olho. Quando é típico, muito mais. Exatamente, muito mais. Lu, e o resgate da mulher? Veio quando? A gente tá falando mãe. Veio? A gente tá falando tanto de mãe. Veio. Do momento que eu soltei um pouquinho, ele veio. Talvez veio no momento errado, né? Não sei. Talvez veio muito tarde, também não sei, porque hoje eu estou colhendo esses frutos, né? O relacionamento de pai e mãe atípico não é fácil, porque tem sempre aquele negócio de apontar o dedo, você tá errado, você fez errado. Claro que daí tem muita questão de resiliência, não, desculpa. Fiz errado, tava nervosa. Mas não é um relacionamento comum, né? Até pela privação de sono e por todos os estresses do dia a dia, né? Inclusive a questão, né? Não, a fralda, você vai lá comprar uma fralda, você desfralda o teu filho e tá tudo certo. Agora, não, a gente já tem que pensar nisso, que pra gente, pro outro era um probleminha pequenininho, pra gente é um problemão, entende? Porque daí é xixi no sofá, xixi na cama, xixi aqui, xixi lá. Então, pra gente aquilo se torna uma coisinha que é muito pequena, toma uma dimensão muito grande. E isso vem pro relacionamento também. E não tem como separar. Exatamente. E eu acho que quando eu tava falando pra você do Círculo do Sagrado Feminino lá, eu acho que foi lá que eu me encontrei também, sabe? Lá a gente encontra mulheres vivendo experiências parecidas com a da gente, né? Que tem algumas dificuldades também. Então, lá eu me encontrei também. Você foi acolhida. Fui acolhida, encontrou claro, e foi acolhida. Exatamente, sem muito julgamento e tal. Então, lá eu fui acolhida. Eu acho que nesse momento eu catei a mulher que existia. Aqui tá, Lu. É difícil, porque do momento que você se abandona, é difícil você se recuperar, né? Mas vamos lá, vamos. Aí fui fazer alguns exercícios físicos, fui fazer polidense, que também é maravilhoso. A gente ri muito, a gente troca muita experiência. Tem outras mulheres na minha faixa etária que fazem, não é só menininha, né? Tem as senhorinhas. Que fofo. Que triste falar isso, né? Triste, mas sim, tem mulheres da minha idade que fazem. Então a gente troca muita experiência e não é fácil você se olhar no espelho e dizer, poxa, eu sou mulher, né?
Lembrar que ali lembrar tem uma mulher, não é só uma mãe guerreira e que tem suas lutas diárias. Agora eu sou a mãe do Arthur e da Luísa. Mas só não, agora eu sou a Luana. Só a Luana. Sou a Luana. É difícil, mas tem que ser feito. E é uma tarefa diária, né? Hoje vou colocar uma roupinha diferente, não vou colocar só leggings, né? Ficar em casa, só a roupinha de ficar em casa. Não vou ficar só com a roupa confortável, uma roupa mais arrumadinha. É uma batalha interna, mas tem que Aí coloca, acha, não tá mais adaptada, né? Será que tá legal? Esse capo vai ficar legal. Tem isso também, tem essa dificuldade de você se reconhecer novamente, né? Você se olhar no espelho novamente, né? Já cortei o cabelo muito curtinho para não ter que me olhar muito no espelho. Não, mas eu tenho que me olhar no espelho, é um exercício. Eu olho tanto pro outro, né? Mas eu não me olho. Que ele não me olho. Exatamente. Então, tem tudo isso. Eu tenho que me olhar, eu tenho que parar. É uma tarefa diária, né? Você tirar um tempo para se olhar, tirar um tempo para, né, se cuidar. Cuida tanto do outro, né? Quando a gente é mãe, a gente cuida tanto do filho, né? Tanto quando né, tem um relacionamento, cuida tanto do outro. E aonde nós ficamos, né? Então, voltar esse olhar, né? Pra gente olhar pro espelho e se admirar. A gente sempre questiona isso. Tem quem cuide de quem cuida, entende? Então eu não tenho ninguém que me cuide, mas eu vou me cuidar, então, né? Eu tenho que me olhar um pouco, tenho que me olhar com mais amor, mais carinho, né? Eu vou me olhar. Eu vou me olhar, eu vou me admirar, eu vou gostar da imagem que tá refletido no espelho. Se você me pergunta uma data que aconteceu isso, não sei, mas eu acho que é o momento que eu soltei um pouco a maternidade, talvez depois da chegada da Luísa, que ela me mostrou algumas coisas mais leves, não sei te precisar, mas acontece isso, assim, né? Não tem uma data, eu preciso me cuidar, porque eu tenho cuidado de dois. Tenho que estar bem para dar o meu melhor pro outro, né? Melhor. Né? Seja para os filhos, seja para o relacionamento, seja para os amigos, enfim, profissão, né? Se eu não estou bem, não tenho como oferecer algo bom. Exatamente. Preciso estar bem comigo. Você quer falar mais alguma coisa? Que recado você gostaria de deixar para as mães atípicas, para as mães, de repente, que estão enfrentando essa luta do diagnóstico, né? Já que é tão difícil. Então, Sil, eu quero agradecer o espaço, né? Acho que é muito importante você estar abrindo esse espaço para as mães falarem, sabe? Para as mães se olharem, sabe? Sem medo de julgamento, sem medo de depressão. Eu acho super importante esse trabalho que você está fazendo. Já não é o primeiro, né? Já assisti os outros, então é fundamental. Para as mães atípicas, né? Que não têm a voz, assim, que deveriam ter, né? Para as mães típicas que também não têm a voz que deveriam ter, né? E agradecer a você, né? Nesse 28, vamos estar aí nas redes sociais de novo, mais ou menos igual o dia 15, né? Vamos estar lembrando aí que as doenças raras existem, né? Os raros existem, eles estão entre nós, né? E é isso, fica a minha gratidão aqui por você, por esse espaço maravilhoso. E obrigada. Nossa, quem agradece, quem teve o privilégio, né, fui eu e quem vai assistir esse podcast, né, de conhecer um pouquinho, né, da Lu, conhecer um pouquinho, né, da síndrome que eu não tinha ouvido falar. Bem, você não tinha ouvido falar até ter o Arthur, eu não tinha ouvido falar até conhecer vocês, né, então o quanto é importante. E eu tô vendo realmente nos podcasts o quanto as mães precisam ser vistas, né? Então, o quanto elas são vistas, mas elas ainda precisam um olhar diferenciado, né? Um apoio, né? Uma rede de apoio. E, claro, qualquer rede de apoio é importante, mas quando é rede de apoio de mães, a troca de experiência é muito bacana, né? Muito mais valiosa. Por fim, eu vou indicar um livro, né? Eu tive o prazer de conhecer esse livro nas redes sociais, né? Que é Mães Atípicas, a Maternidade que Ninguém Vê, que é justamente o que a gente estava falando hoje, né? Que é a maternidade é uma jornada cheia de descobertas e recompensas. Nesse caminho, receber o diagnóstico de um filho com algum tipo de síndrome
transtorno, doença rara ou deficiência é um desafio. Muitas vezes se torna solitário. O livro é maravilhoso. Tem um livrinho ali para você também. Mas é maravilhoso. Então, indico essa leitura. E obrigada mais uma vez. Até o próximo.